Bem, eu queria dar as boas-vindas à professora Lúcia Maria Pascoal Guimarães, que vai falar sobre o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e as celebrações do primeiro centenário da independência, em 1922-1923. Espero, antes de mais nada, Lúcia, que seja um estímulo, quem sabe até uma provocação para a era presente, a sua palestra, que seja de inspiração, não só para quem ouviu hoje, mas para outros as autoridades que decidem. Uma pequena biografia da professora. Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, na qual também realizou estágio de pós-doutoral na Cátedra Jaime Cortesão. Professora titular de Teoria da História e Historiografia da UERJ. Pesquisadora do programa Pró-Ciência da UERJ, bolsista de produtividade do CNPq nível 1A. Coordena junto com Lúcia Maria Bastos Pereira, das Neves, que está nos honra com a sua presença hoje, o grupo de pesquisa Ideias, Cultura e Política na Formação da Nacionalidade Brasileira e o Laboratório Redes de Poder e Relações Culturais da UERJ. Pesquisadora principal do PRONEX, CNPq-FAPERJ, Caminhos da História Política no Império do Brasil. Sócia titular do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, autora, entre outros estudos, de debate da imediata proteção imperial, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e da Escola Palatina Filologia. Organizou diversas coletâneas, entre as quais se destacam Culturas Cruzadas em Português, em coautoria com Cristina Sarmento, Van Hagen no Caleidoscópio, e Minerva Brasiliense Leituras, em coautoria com Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves. Isso é o que está, aproveito para fazer o merchandising do nosso livro, esse é que está no livro que eu tive a organizar com as duas Lúcias aqui presentes, e eu tenho a curiosidade de entrar na plataforma Lattes da professora Lúcia Pascoal, para fazer a produção, mas me desanimei em mencionar todos. Eu só diria que são mais de 150 capítulos do livro, livros publicados e organizados e artigos. Então, eu queria passar a palavra agora à Lúcia para apresentar o trabalho. Não sem antes, Renato, fazer uma menção à nossa perda recente, né, do Luiz Mota Menezes, né? Eu já disse isso era amanhã, né? Nós já marcamos... Correspondente do IHGB. Foi eleito, infelizmente não chegou a tomar posse, Zé Luiz. Nós já marcamos para o dia 29 a homenagem que o Instituto Arqueológico Pernambucano vai prestar à pessoa que nos faz uma falta incomensurável. É terrível a falta de Zé Luiz. Ele era uma opinião abalizada, culta, extremamente, conhecia o Recife, Pernambuco, e as, vamos dizer, antigas capitanias anexas, Paraíba, Alagoas, como ninguém. Trabalhou nesses cantos todos. Enfim, é lamentável, mas é o que está aí. Eu me sinto agora com uma certa responsabilidade, porque o decano do Instituto sou eu, o mais antigo, são 46 anos lá. Bom, a professora Lúcia pode falar, ou André? Pode, por favor, Lúcia. Pronto. Bom, estão ouvindo direito? Está bem? Muito bem. Bom, primeiro, eu quero agradecer o convite do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico Pernambucano e a apresentação generosa, carinhosa do doutor Reinaldo, do André Heráclio, e agradecer também a presença virtual de todos aqui nessa sessão. Eu escolhi para apresentar a questão do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e o primeiro centenário da independência. Eu acho que tem muita coisa a ver e eu acho que seria interessante a gente retomar esse problema. O tema centenário tornou-se tópico recorrente nas sessões do Instituto Histórico a partir de 1892, quando o sócio correspondente, diplomata argentino Dom Henrique Moreno, lançou o extravagante projeto de erguer uma estátua a Cristóvão Colombo no alto do Pão de Açúcar para solenizar a passagem dos 400 anos da chegada do navegador genovês no continente americano. É inquestionável que Dom Henrique era muito criativo, que isso ia ser uma maravilha. Mas houve diversos debates, o Visconde de Tonés se pronunciou contrário, os engenheiros também, e, enfim,
a questão não foi avante. Mas a preocupação dos letrados do Instituto refletiu o advento de uma noção que se espalhara pelo mundo ocidental nas últimas décadas do século XIX, que é o conceito de centenário, entronizado recentemente nos dicionários e nas enciclopédias, com o significado de celebrar, de uma maneira especial, o 100º aniversário dos grandes fatos, a propósito das comemorações de 3 datas decisivas: os centenários da Independência Americana, 1876, Revolução Francesa, 1889, e o centenário do século, que é a passagem para o século XX. Como se sabe, os modelos de comemoração contemporânea sustentam-se e organizam-se a partir de 2 noções chaves: a de centenário e a de geração. Eu vou voltar a essa questão depois. O centenário direciona os encontros aritméticos do calendário e constitui uma espécie de ponto de interseção, em que se entrecruzam a passagem sucessiva e linear dos anos e a divisão existencial do tempo vivido, o que lhe dá sentido. A geração, pela multiplicidade de percepções que concentra em torno de uma mesma data, dá vida a esse encontro aritmético. Sem esses 2 instrumentos temporais, não existe celebração, já que eles determinam a intensidade do programa comemorativo e a sua permanente renovação. Essas premissas vão me ajudar a examinar a comemoração do 100º aniversário da independência do Brasil no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Afinal, 3 gerações de sócios se sucederam entre a institucionalização da história nacional, conforme conceberam os fundadores do Instituto, e as celebrações da efeméride, que não se restringiram ao marco de 7 de setembro, eu posso desde já antecipar. Criado em 21 de outubro de 1838, o trabalho desenvolvido nos primeiros anos do Instituto Histórico não se restringiu à organização da memória de papel. Construiu-se a memória nacional, tal como essa operação foi definida por Pierre Nora, no livro Le Lieu de Mémoire. A constituição gigantesca e vertiginosa de estoque de material, de tudo que nos é impossível lembrar, um repertório insondável daquilo que poderíamos ter necessidade de recordar. Isso, no caso do Instituto Histórico, esse conceito, significava dotar o país carente de unidade e recém-saído da condição de colônia de um passado comum. Tratava-se, portanto, de inventar as suas tradições. A preocupação em constituir esse gigantesco estoque de material aparece externada logo no primeiro número da revista, num artigo do Cônego Januário, intitulado Lembranças do que devem procurar os sócios nas províncias para remeterem à sociedade central. Um texto interessantíssimo, considerado por José Honório Rodrigues o primeiro programa de pesquisa histórica no Brasil. Já no que diz respeito à necessidade de recordar, as atividades do Instituto orientaram-se pelas condições originais em que seus fundadores, sobretudo o grupo dos políticos, dialogaram com as suas circunstâncias históricas. Eu lembro aqui que dos 27 fundadores, 15 eram políticos de nomeada. Pessoas que começaram a carreira política no tempo de Dom João, no período joanino, outros que começaram na Assembleia de 1823, e outro terceiro grupo que começa após o 7 de abril. Tratava-se de um conjunto de personagens comprometidos com o projeto de construção do Estado monárquico e todos os seus desdobramentos. Buscavam no passado esclarecimentos que pudessem auxiliar na definição do presente, empenhados em legitimar o enraizamento da coroa. O grande problema dos políticos, dublês de intelectuais, tiveram de enfrentar nos primeiros momentos do Instituto consistiu na definição desse passado e no estabelecimento dos seus limites. Obviamente, não seria o passado recente, uma sucessão de conflitos internos mal resolvidos, que vinham se arrastando desde o tempo do primeiro reinado. Trazer à superfície tais recordações pouco poderia contribuir para o processo de consolidação do Estado. Além disso,
Havia uma outra questão melindrosa a resolver: o envolvimento dos fundadores do Instituto naqueles episódios. Nesse sentido, eu lembro a fala de Januário da Cunha Barbosa na inauguração do Instituto Histórico. Ele se mostrava indignado com as interpretações correntes de livros de história do Brasil que abordavam acontecimentos recentes que ele mesmo testemunhara. Do alto da sua condição de personagem dos sucessos de 1822, Januário afirmava, cito, que seu coração se apertava ao ver relatadas desfiguradamente até mesmo os modernos fatos da nossa gloriosa independência, ainda ao alcance das nossas vistas, porque apenas 16 anos se passaram. A oportunidade para passar a limpo os ditos relatos desfigurados apresentou-se dias depois, quando o IHGB aprovou uma proposta do sócio Eusébio de Queiroz Matoso, futuro ministro, que fossem convidados os confrades Januário da Cunha Barbosa, José Clemente Pereira e Joaquim Gonçalves Ledo para formarem uma comissão especial com o objetivo de escrever tudo o que possa esclarecer ao historiador sobre a glória da nossa independência. Excelentes, teriam deixado um testemunho fantástico, né? 3 próceres da independência. Mas, apesar da relevância reconhecida, o projeto não foi adiante, protelado sucessivas vezes, e as desculpas eram sempre as mesmas: o tempo, as ocupações e outras circunstâncias, lia-se nos relatórios do CONIC. Na verdade, o Instituto se esquivava de abordar fatos recentes e recomendava a guarda de fontes originais nos arquivos até que personagens envolvidos ou nomes mencionados tivessem, cito, comparecido perante o tribunal da posteridade. Mais uma vez, é Januário quem clarifica essa postura do Instituto. Dizia Januário num dos seus relatórios: muitos escritos se têm apresentado e o Instituto julga não dever ainda publicar, talvez por circunstâncias muito recentes, talvez por menos perfeitos na compreensão dos fatos e das pessoas que devem fazer o seu complexo. O certo é que o Instituto concebeu a memória nacional tendo como traço característico a continuidade. Desse modo, o Estado monárquico estabelecido em 1822 converteu-se no legítimo herdeiro e sucessor do Império Ultramarino português, ainda que a gente saiba de todos os processos acontecidos pelos românticos que tentavam renegar a herança lusa. Mas essa herança, como dizia o Instituto, se sustentava, inclusive, com a presença de um representante da Casa de Bragança no trono brasileiro. A antiga metrópole, por sua vez, transformou-se na mãe-pátria. Subjacente a essas representações, forjou-se a noção de que, no Brasil, a passagem do Estatuto de Colônia para o de país independente foi um processo natural que se caracterizou pela ausência de traumas ou rupturas, marcas singulares que diferenciavam o recém-instaurado Estado brasileiro dos seus vizinhos no continente. O Império, à vista deste raciocínio, constituiu uma espécie de ilha de ordem e tranquilidade, é uma citação, cercada pela anarquia e os furores democráticos que haviam fracionado a América Espanhola. Consoante essa memória, uma segunda geração de sócios do IHGB produziu uma historiografia coerente e pragmática. Dentre inúmeros exemplos existentes, eu vou citar apenas 2 contribuições do cônego Fernandes Pinheiro: França Antártica, um artigo publicado na revista do Instituto, e Motins Políticos e Militares no Rio de Janeiro, Prelúdios da Independência. No artigo na França Antártica, após exaltar as virtudes da colonização portuguesa, o cônego arremata suas reflexões sobre a presença dos franceses na Baía de Guanabara com um brado de exaltação à antiga metrópole. Cito: gloriemo-nos da nossa origem. Somos herdeiros de Vasco da Gama, falamos a língua de Camões e vemos centrado em nosso trono um neto de Dom Manuel Venturoso. No segundo texto, no artigo Motins Políticos, Prelúdios da Independência, numa passagem singular,
publicada em 1874, Fernandes Pinheiro explica a independência brasileira à semelhança dos relacionamentos familiares. Diz ele, a ordem natural das coisas exige que as colônias se destaquem das suas metrópoles, assim como os filhos deixam a casa paterna quando emancipados. A celebração do centenário, essa visão permaneceu e ultrapassou a entrada do século XX. A celebração do centenário da independência começou a ser cogitada no Instituto em 1898, quando o conselheiro Manuel Francisco Correia sugeriu que a casa se dirigisse ao governo republicano, oferecendo-se para organizar o programa comemorativo da efeméride. Ao contrário de Renan, que manifestou publicamente o seu desapreço diante das inúmeras obrigações acadêmicas impostas pela comemoração dos 100 anos da Revolução Francesa, Manuel Correia não escondia o seu entusiasmo com a passagem do 100º aniversário da independência. Fez uma doação de recursos ao Instituto sob a forma de apólices da dívida pública, determinando que os juros e o resgate fossem empregados nas festividades de 1922. Em 1914, Max Flaios e Afonso Arinos também se mostraram preocupados com a proximidade do centenário e o tipo de contribuição que seria dado pelo Instituto. Sugeriram que a corporação convocasse, e aí nós vamos começar a ter aquilo que eu vou chamar de uma quebra de paradigma. Então, eles sugerem que a corporação convocasse um congresso internacional de história da América, previsto para acontecer entre 7 e 15 de setembro de 1922. Esse encontro científico, segundo a previsão, deveria reunir especialistas de todos os países do continente com o objetivo de fazer uma reflexão conjunta acerca dos destinos do novo mundo. Então, nós tínhamos que pegar as experiências passadas, inclusive das independências, e jogar para as suas expectativas do que seria o novo mundo naquele momento. Além desse evento, seria preparada uma obra enciclopédica, que foi preparada, o Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil. Os preparativos para a consecução do evento e a pesquisa para a redação do dicionário já estavam bastante adiantados, quando foram descobertos e, em seguida, publicados os originais da História da Independência de Francisco Adolfo de Vanhagen. O aparecimento do livro póstumo de Vanhagen trouxe uma reviravolta nos planos da comemoração do Instituto. Vanhagen, no prefácio do manuscrito deixado, assinala que não estava nas suas cogitações escrever uma história geral da independência. De fato, ele conhecia muito bem as regras do Tribunal da Posteridade. Certa feita, anunciou ao imperador sua intenção de estender a história geral do Brasil até 1825, ano de nascimento de Dom Pedro II. No entanto, logo em seguida voltou atrás, argumentando que dificilmente conseguiria produzir uma narração imparcial desse período, sobretudo para um nacional. Considerou mais prudente fixar o recorte temporal da sua obra em 1808, data da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Mas por que razão o Visconde teria mudado de ideia outra vez? Na introdução da história da independência, ele revela aos futuros leitores que se sentira obrigado a escrever o livro, que foi escrito no final já quase da sua vida, lá pela década de 1870, para refutar seus contemporâneos do próprio Instituto Histórico. Diz ele, o historiógrafo não pode adivinhar a existência de documentos que não são do domínio público e cumpre com o seu dever quando, com critério e boa-fé e imparcialidade, dá como um jurado, muito conscienciosamente, o seu veredicto, cotejando os documentos com as informações orais, apuradas com escrúpulo, que, à custa do seu ardor em investigar a verdade, conseguir ajuntar. Para reforçar seus argumentos, Vanhagen enumera a volumosa documentação que havia compulsado, periódicos, folhetos de época, correspondências
dos diplomatas aqui creditados entre 1821 e 1825. Mas o seu grande trunfo estava nas fontes orais. Gente, eu acho que temos que tirar o chapéu para Vanhaque. Lá por volta de 1870, tomar depoimentos, tomar declarações e fazer quase que um ensaio da história oral que a gente faz hoje é realmente fantástico. Ele colhera essas declarações no próprio Instituto, onde conviveu com alguns dos próceres da independência. Nomeava, em particular, os depoimentos que havia tomado, e ele tomou os depoimentos e pediu que assinassem. Esse documento a gente não achou. Ele afirma que tem, no prefácio. Então, voltando aqui, os depoimentos que tomaram de 3 dos fundadores da corporação: o cônego Januário, o Visconde de São Leopoldo e o comendador Ataíde Moncorvo. Lamentava, porém, não ter tido oportunidade de dialogar com outra figura-chave daquele período, também do Instituto, o sócio José Clemente Pereira. A respeito do uso dessas fontes, convém até acrescentar uma observação do historiador Basílio de Magalhães, um dos editores da História da Independência, que foi achada só nos originais. Dizia Basílio: só isto daria ao Tratado de Vanhagem o direito de sair do jazigo de um arquivo particular para a grande luz da publicidade, a fim de figurar na estante de todos quando estudam e veneram o glorioso passado da pátria. Parece que eles estavam adivinhando que nós teríamos todo esse boom de história oral que a gente tem hoje em dia. Chegava-se, portanto, a uma versão dos sucessos de 1828, construída com base nos testemunhos dos próprios idealizadores do IHGB e protagonistas, o que dava à narrativa de Vanhagen um grau de veracidade acima de qualquer suspeição. Cá para nós, se Januário da Cunha Barbosa optou pelo silêncio em 1838, não deu o seu depoimento, ele submetendo-se aos princípios do Tribunal da História, por via das dúvidas, ele deixou a sua defesa previamente encaminhada aos cuidados da pena de Vanhagen. Não cabe aqui apresentar um estudo aprofundado desse livro póstumo que todo mundo conhece. Entretanto, cabe salientar que o Visconde reforça os seus pontos de vista com uma argumentação sólida, incorporando novos e diversificados elementos à historiografia. Considera que o processo de emancipação se inicia com a vinda da família real para os seus domínios na América Portuguesa, coisa que o bicentenário, em 2008, confirmou plenamente. Pondera que a transferência da Corte do Rio, de Lisboa para o Rio, operou um conjunto de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais na colônia que não admitiria retrocessos, a exemplo das tentativas de recolonização tributárias da Revolução Constitucional que eclodiu no Porto em 1820. Assim, no entender de Vanhagen, os arbítrios injustos e despóticos das cortes acabaram por apressar a ruptura com a metrópole. Quanto à anuência do príncipe Dom Pedro à causa brasileira, Vanhagen levanta a hipótese de que, cito, fora levado providencialmente, porque Vanhagen acreditava muito na providência, de concessão em concessão, na certeza de que, com isso, iria evitar maiores males. Ou seja, por meio da noção de processo, o historiador traz para o primeiro plano do cenário da independência a atuação crescente, inclusive, das elites locais. Tirou-as do papel de simples coadjuvantes de Dom Pedro e trouxe à tona, em particular, não só o José Bonifácio, que, aliás, ele não era muito simpático, mas ele traz o grupo de Gonçalves Ledo, Clemente Pereira e Januário. Não é à toa, ele tinha colhido o depoimento de Januário. Por essa linha de raciocínio, os sucessos do chamado Grito do Ipiranga desembocam num conjunto de questões que se entrelaçam, das lutas para a expulsão das tropas portuguesas das províncias do norte e da Cisplatina, até as negociações para o reconhecimento da emancipação política pela antiga metrópole, passando ainda pelas disputas internas pelo poder, que levaram à dissolução da Assembleia Constituinte e seus desdobramentos, sobretudo a Confederação do Equador, já que estamos no Instituto Arqueológico Pernambucano,
revolta que estourou em Pernambuco em 1824, em repúdio à carta outorgada de Dom Pedro. Consoante esse viés interpretativo, a independência da América Portuguesa não poderia mais ser equiparada ao comportamento de um filho emancipado que deixa a casa paterna, conforme as palavras do cônego Fernandes Pinheiro. Como já era de se esperar, a linha interpretativa do processo da independência, tal como for objeto da pena do Visconde, evidentemente não pôde ficar de fora da festa do centenário de 1922. Porém, qual era o problema? Era como incorporar uma programação que já vinha sendo executada. A Jornada de História da América andava a pleno vapor, com o patrocínio do Ministério das Relações Exteriores e a adesão da União Pan-Americana de Washington. Diante desse impasse, no encerramento do ano acadêmico de 1921, Max Flávio apresentou aos membros da Casa uma solução conciliadora. Propôs que fossem programadas 18 conferências, que na verdade foram 16, para comemorar os centenários de todas as grandes datas do ano de 1822, recordando os fatos que precederam e sucederam de perto a independência, a proclamação. A indicação recebeu imediatamente o apoio da presidência do Instituto, que reforçou a necessidade de celebrar aquelas datas, qualificando-as de, e agora eu vou citar Afonso Celso, o verdadeiro curso da história nacional. Os trabalhos foram reunidos, quebrava-se, portanto, um paradigma criado pelo próprio Instituto. Os trabalhos foram reunidos, essas conferências, que na verdade foram 16, foram reunidos numa publicação denominada O Ano da Independência, juntamente com um catálogo de livros, folhetos, documentos, retratos, buscos, pertencentes à biblioteca, ao arquivo e ao Museu do Instituto, tudo isso organizado por Rodolfo Garcia, um material que figurou numa exposição promovida pelo Instituto em 7 de setembro de 1822. Então, o Ano da Independência foram 16 conferências e foram comemorados os centenários do episódio do Fico, Ministério de José Bonifácio, intimação de Jorge Avilés, intimação à Estrada Portuguesa, viagem de Dom Pedro a Minas, a proclamação de Dom Pedro defensor perpétuo do Brasil, convocação da primeira Constituinte, primeira reunião dos procuradores, manifesto aos brasileiros, manifesto às nações amigas, centenário da Seção do Grande Oriente, decreto de criação da bandeira e escudo d'armas, aclamação de Dom Pedro, centenário do combate de Pirajá na Bahia, centenário da bênção e disposição e distribuição da nova bandeira, sagração e entronização de Dom Pedro I. Os temas privilegiados obedeciam rigorosamente à noção de processo, tal como conceberam o Visconde de Porto Seguro. Aliás, Max Flávio, anos mais tarde, na coluna semanal que assinava no Jornal do Comércio, revelou que havia planejado aquele ciclo de conferências justamente, citando o artigo do jornal, como que um complemento à história da independência de Vanhague. De qualquer modo, o ciclo da independência evidenciou claramente o divórcio do Instituto com as concepções historiográficas oitocentistas ali mesmo construídas e tributárias da memória nacional. Chegava-se a uma nova interpretação dos sucessos, bem diversa da concepção de Moreira de Azevedo, por exemplo, que, a propósito do conhecido episódio do Fico, comparou o comportamento do príncipe Dom Pedro ao do lendário personagem suíço Guilherme Tell. A independência, vista como um processo, desdobrou-se em outras possibilidades de interpretação. E o grito do Ipiranga transformou-se num acontecimento emblemático, enquanto que a emancipação política passou a ser identificada como uma conquista palmilhada passo a passo. Multiplicavam-se, assim, os eventos da emancipação, consoante o deslocamento progressivo do movimento que avançou do eixo Rio-São Paulo-Minas em direção às províncias do Norte. De acordo com esse enfoque, no início do ano acadêmico de 23, o conde Afonso Celso anunciou no Instituto a realização de uma segunda jornada de comemorações para celebrar os centenários das independências. E diz Afonso Celso, para justificar, é a esforçada vitória
de bizonhos fatores genuinamente brasileiros, acossando, subjugando, expelindo consideráveis e disciplinadas forças lusitanas, de terra e mar, consagrando a liberdade com o sangue das batalhas, dando à nossa autonomia política a nota mavórcia, rubra, épica, título de orgulho dos povos briosos. Portanto, já não se pensava mais num fato único, mas sim as chamadas independências, e já não era mais uma passagem de pai para filho. O ciclo de 23, chamado As Independências, exatamente com esse título, ele aparece com 4 conferências. A primeira é o centenário da independência da Bahia, uma conferência que foi pronunciada por Afrânio Peixoto. A segunda foi o centenário da proclamação e juramento da independência em São Luís do Maranhão, conferência de Augusto Olímpio Viveiros de Castro. O terceiro foi o centenário da adesão do Pará à independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, José Bonifácio III. E a quarta e última, o papel da Marinha, do comandante Raul Tavares, que, nessa intervenção, fez uma síntese dos trabalhos anteriores, de modo a estender o movimento da independência até a Cisplatina, onde as forças portuguesas capitularam em novembro de 1823. Seria o último dos centenários. O exame dos 2 ciclos promovidos pelo Instituto, a propósito de comemorar os centenários das independências, propicia o encaminhamento de algumas considerações de ordem historiográfica, para a gente concluir. Em primeiro lugar, como já se sublinhou, há que se destacar a quebra de paradigma, a ruptura com as interpretações oitocentistas construídas no âmbito do próprio Instituto, e a cultura histórica que lá se desenvolveu. Em segundo, percebe-se que, embora a maioria dos autores contemplasse fatos e protagonistas políticos, suas reflexões apontam para algumas perspectivas analíticas que a historiografia oriunda do meio universitário viria a recuperar mais tarde, em 1972, por ocasião da passagem do Sesc Centenário da Independência. Eu me refiro aqui a algumas das contribuições que estão no livro de menções, 1822, de menções sobre o texto, sobretudo o texto da interiorização da metrópole, que Maria Odila Silva Dias, que se tornou um clássico. Mais recentemente, às vésperas do bicentenário, temos assistido à retomada da expressão as independências. Evidentemente, sobre novas miradas, por certo, que ultrapassam os domínios da política privilegiados pelo IHGB lá em 1922. Afinal, 4 gerações se sucederam, desde as primeiras celebrações de 22 e 23. Obrigada. Bom, muito obrigado, professora Lúcia, pela excelente explicação que foi dada sobre a celebração da independência do Brasil, com as 4 independências. E eu tomo a liberdade de dizer que faltou a primeira independência, que é a pernambucana, ali 5 de outubro de 1821, quando o governador, o capitão-general Luiz do Rego, assinou no Largo de Beberibe a célebre Convenção de Beberibe, onde retirou-se com as tropas do Alentejo e do Algarve, que ele tinha aqui, retirou-se para Portugal. Por isso sofreu até inquérito, e foi uma questão terrível, que ele publicou um livro, um opúsculo também a respeito, que serão publicados agora, quando a gente comemorar o bicentenário dessa primeira independência do Brasil, porque foi Pernambuco o primeiro província a ficar totalmente independente, porque não tinha mais ninguém de Portugal aqui. Portanto, eu agradeço à professora Lúcia ao falar das outras 4 independências, e lamento que aquele espírito de Pereira da Silva e de Porto Seguro tenha se mantido sempre contra Pernambuco. Por conta verdade. De 17, né? Por conta de 17, é sempre contra Pernambuco. Pereira da Silva e Van Hagen escreveram sempre contra. É verdade, doutor Reinaldo, o senhor tem toda a razão. É? E aquilo foi assimilado pelo Instituto. Não colocaram. Eu me lembro que, quando estudei a primeira vez, achei estranho não aparecer de Pernambuco. Mas depois, relendo o Vanhague e relendo o Pereira da Silva, eles realmente têm um pouco de implicância com Pernambuco. Exatamente.
É isso mesmo. Mas acho que a contribuição do Instituto vai ser fantástica de publicar esse material dessa independência. Pois então, ótimo. Está aberta a palavra a quem quiser conversar, fazer perguntas, a professora Lúcia Pascoal Guimarães, e está a todos. Fica aí. Posso, Reinaldo? Pode falar. Lúcia, parabéns Aliás, parabéns, como é de se esperar, pela ótima conferência. Em primeiro lugar, queria lhe pedir um texto, porque nós estamos com a ideia de publicar esse ciclo de conferências, ou num número especial da revista, ou, Deus permitindo, como se diz em Pernambuco, num livro separado, né? Eu queria mencionar algumas coisas. Em primeiro lugar, que Pernambuco não foi totalmente esquecido no IHGB, Não. porque em 1917 houve uma sessão solene em comemoração ao centenário da Revolução. Eu sei que muito por influência do Oliveira Lima, né, que conseguiu, e ele já falava um pouquinho ali, eu acho que foi Barbosa Lima, o velho, que fez o discurso oficial. Olha, a Revolução de 1817, o centenário de 1817, ele no Instituto também é uma quebra de paradigma. Aliás, é o momento da conciliação entre o Instituto e a República. É quando vem o Barbosa Lima, velho, e faz a conferência, e no momento em que ele começa a conferência, rompe uma banda de música. Essa solenidade é muito bem descrita na revista do Instituto Histórico. E é esse momento em que o Instituto se concilia, por assim dizer, com a República. Ele entra pela República. E, veja bem, ele usa 817 como a tradição republicana. Ele não usa a tradição republicana em Tiradentes, nesse momento. Pois é. Mas o que eu queria perguntar mesmo é o seguinte, Lúcia. Você citou todas as iniciativas do IHGB em 1922, um pouco antes, um pouco depois. Eu poderia acrescentar a fundação do Museu Histórico Nacional, do prédio, eu poderia acrescentar o livro da Independência, Pode. Deixa eu só terminar a história, porque vem a provocação. A história da colonização portuguesa, que foi publicada em 1924, mas como bicentenário. Aí vem a provocação. A gripe espanhola atrapalhou, de alguma forma, essas comemorações? Como é que você vê essa atividade comparada com as atividades de hoje, de comemoração do centenário, e também com as do Sesc Centenário? O Sesc Centenário descobriu recentemente que foi publicado em 4 volumes, estou até olhando para ele, História da Independência do Brasil, sob a coordenação de José Monteb, com texto de gente como Gilberto Freire, etc. E hoje em dia, estamos numa pandemia, houve uma pandemia em 1917 também, e foi feito tudo isso. Qual a diferença para hoje? Olha, eu acho que a diferença para hoje, André, vem exatamente do conceito de geração que eu fiz questão de usar como fio condutor, né? Como é que a geração de 1922 vê isso? Houve pandemia? Houve pandemia, não tenha dúvida. Mas você tem um número de pessoas naquela ocasião envolvidos nisso menor, sem dúvida nenhuma. Você tem uma intelectualidade muito menor em 1922. Você tem outro tipo de meio de comunicação no seu jornal, a revista, né? Então, 22... E tem uma outra coisa muito importante. 22 estava sendo montado a exposição universal. Então, nós temos um conjunto de acontecimentos, de eventos, que foi cuidadosamente programado. O senador Corrêa deixou o dinheiro lá em 1898, o Instituto tinha dinheiro para fazer alguma coisa. Agora não tem. Por exemplo, tá? O Sesc Centenário ele tem problemas, porque ele foi tomado, né, pelo próprio governo militar. Eu me lembro muito bem disso. Me lembro bem das cerimônias aqui no Rio, né? A transladação do Dom Pedro I, essas coisas todas aconteceram, embora, o trabalho que foi feito pela Academia da História da Independência
é irreprochável, como eu acho que o próprio livro 1822, que foi feito por intelectuais, que tem Maria Odila, tem o próprio Carlos Guilherme. Eu me lembro de um texto muito interessante feito pela professora Cátia Queiroz Matoso e outros tantos, que trouxe contribuições importantes. Agora, algumas dessas análises já tinham aparecido lá em 1922. Tá? Isso é importante explicar também. Quando a gente pega as conferências de 22, a gente vai ver que tem muita coisa que aparece novamente em 1972, como vai aparecer agora outra vez. Agora, o conceito de independência hoje, naquele momento, pensou-se as independências, mas eram processos de emancipação política. Hoje, a independência tem outros conceitos. A Lúcia faz parte de uma comissão que pode dizer para a gente muito mais até. A independência do gênero, a independência dos sexos, a independência disso, daquilo, isso tudo está sendo falado. Por quê? Porque nós estamos numa outra geração, com outras experiências e outro horizonte de expectativas. O que é independência para a gente hoje? Não seria uma liberdade política ou emancipação dos homens do século XIX, ou até dos indivíduos do início do século XX. Acho que a gente tem essa ideia da geração, ajuda muito, André, a gente pensar esses tempos diferentes e como é que esses conceitos se adaptam, se transformam, ou os paradigmas se quebram, como é o caso do Instituto. Pronto. A doutora Lúcia Pereira das Neves levantou a mão, pode falar. Ah, Xará. Perdão, o microfone está desligado. Tá, desculpe, já liguei. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, escutar minha colega Lúcia, né? E aí eu queria voltar a essa questão do conceito de independências, né? Concordo com a Lúcia, quer dizer, hoje nós estamos com várias tentativas de quebra de paradigmas, né? Independências dos indígenas, dos negros, das mulheres, etc. e tal, mas eu acho que é um ponto que vai dentro dessa perspectiva histórica, que se nesse momento foi muito importante, né, essa quebra, essa ideia de que você teve as 4 independências, né, mas eu acho que também você tem uma outra, quer dizer, geração, a mais atual, que quando está falando de independências, não são só em termos regionais, mas em projetos. Né? Então, por exemplo, até mesmo no Rio de Janeiro, nós temos projetos distintos. O Januário não era à toa que ele primeiro calou a boca, porque a proposta dele, do Ledo, do Clemente Pereira, era diferente do José Bonifácio. Né? Então, eu acho mais interessante do que o que muitas vezes discute nessa comissão, que vai ter a proposta de um grande seminário ano que vem, coordenado pela Associação dos Professores de História, da UNPU, é independências no sentido de não sujeição, né, como na época mesmo se falava, mas de independências no sentido de que são projetos distintos. Eu acho que mesmo se você pensar na Bahia, no Maranhão, na Cisplatina, Pernambuco, você não tem uma unidade, né, de pensamento. Então, eu penso um pouco assim, não sei o que você acha sobre essa perspectiva. Olha, eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva muito rica. A partir do momento em que eu fui estudar a história da independência do Vanhagen, cotejar o que ele dizia com o que dizia o Cônego, ou o que o Cônego não dizia, né? O que o Cônego disse nas caladas para o Vanhagen, a gente percebe que existiam outros projetos, mas a palavra aí não são as independências, são os projetos. Há um projeto que vence. Tá? Então, eu acho que a gente tem que parar e pensar, olha, existiam X projetos. O grupo do Ledo era bem diferente, o grupo do Ledo do Januário, basta a gente pegar o revérbero e a gente vê. O grupo vencedor foi o Zé Bonifácio. E é uma das coisas que mais me chamou a atenção quando fiz o primeiro estudo sobre isso, que já tem algum tempo, foi a ideia, o travo do Cônego Januário no próprio Instituto, como ele se travou
aquele que estava apresentando a ideia, ele volta, ele trava, porque o primeiro a explicar o problema, a ter que se explicar, era ele mesmo. Como é que ele, um sujeito que está à testa lá do movimento, que é um dos grandes construtores do FICO, mal acontece o 7 de setembro, ele imediatamente é mandado para o exílio. E aí? O primeiro que não explicaria nada era ele. E naquela situação, me parece que não era uma situação política confortável para eles mostrar as próprias desinteligências entre eles mesmos. Então, está na hora de fazer uma espécie de unidade, nem que seja uma unidade meia acochambrada, se a gente pode falar assim, e fazer uma história que, pelo menos, dê unidade a esse Brasil, ou esses Brasis, porque eu acho que são Brasis, a esses Brasis que estão por aí. Vamos dar uma unidade a esses Brasis. Vamos tentar. E não perder. Porque é dar unidade e não perder a integridade territorial, que era uma outra coisa que me chamava muita atenção lendo o material desses indivíduos no Instituto no século XIX. Coisa que no século XX é curioso, mas embora o Wagner não goste muito de Pernambuco, como falou o doutor Reinaldo e o André, a gente percebe que já na década de 70, quando você já tem um Estado consolidado, ele volta atrás e vai mexer na independência novamente. É muito curioso a postura dele como historiador, como é que ele vai fazer isso. Mas você está completamente... Acho que tem que dizer que, olha, não era um projeto só, foram outros projetos. O projeto do pessoal lá do Norte, de 1817, foi um projeto. Não foi vitorioso, mas foi. O projeto aqui do pessoal do Gonçalves Ledo, dos grupos diferentes da maçonaria, tem mais essa, tinha essas disputas nos grupos diferentes da maçonaria. E a gente tem que levar em consideração que isso tudo estava acontecendo. Que, de alguma forma, Lúcia, lembra dessas disputas, as disputas políticas pelo passado, que aconteceram lá, há 200 anos atrás, não, lá em 1838, 1840, né? Essas disputas políticas pelo passado estão aqui com a gente, com outra roupagem, com outros personagens, mas elas estão aqui. E a gente está sentindo isso todo dia. Às vezes até me incomoda. Bom, mais alguém que queira falar, alguma pergunta? A palavra está facultada. Reinaldo, aqui, boa tarde. Diga, Marcelo. Saudar a todos e todas presentes aqui, em particular a nossa palestrante, a professora Lúcia Guimarães, também a professora Lúcia Bastos. Dizer que é um prazer enorme estar por aqui e acompanhar tão brilhante palestra. E uma curiosidade que surgiu, professora, a partir de suas colocações e os apontamentos, digamos, conceituais, que me reportaram muito aqui ao Koselleck. E nisso, eu não sei se a minha pergunta vai ser muito superficial ou até revela um certo desconhecimento, mas isso me veio agora à cabeça, até pensando um pouco no processo revolucionário norte-americano e uma discussão da Hannah Arendt sobre a questão da revolução e o que significa o conceito de revolução, porque, não sei se isso é algo tão simples de dizer, mas porque nunca se pensou aqui, do ponto de vista da nossa historiografia nacional, tentar ver o 7 de setembro como uma espécie de revolução. Porque nos Estados Unidos a gente fala revolução, mas no fundo a Hannah Arendt mesma diz, olha, lá não é uma revolução, lá foi uma emancipação política, a rigor, aqui não foi um processo revolucionário. Aqui no Brasil também, não, né, nessa linha de transformação social, política e econômica, a gente teve muitos continuismos ou muitas continuidades em relação às rupturas que houve, e até a ruptura política foi questionável, e aquela postura dúbia do Pedro I, do imperador, sempre colocou em xeque esse efetivo processo de independência. Mas, enfim, era só para saber, até mesmo do ponto historiográfico, se houve
uma discussão em torno de uma eventual questão conceitual sobre esse processo? Olha, eu acho que o que me parece é que você tem, no caso brasileiro, uma discussão muito séria em dois momentos diferentes. No século XIX, como eu mostrei aqui há pouco, a ideia era de continuidade. Então, não se pretendia pensar em revolução. Quando você chega no século XX, você começa a ter a noção de revolução. E você tem aquilo que eu já mostrei até conversando lá, no livro lá do André, mesmo que eu usei um pedaço sobre isso, a ideia da história combatente do José Honório Rodrigues, que queria uma revolução, ele queria uma ruptura. Mas, Marcelo, nem sempre aquilo que o historiador quer acontece. A gente tem que levar em consideração isso também. Eu me lembro que uma vez, num seminário em Paris, o professor Pierre Vilar não deu um pinote porque ele era velhinho e não podia. Quando eu disse que a independência brasileira, ele não sabia isso, tinha sido proclamada por um príncipe português. E aí correu todo mundo, inclusive o professor Guerrat, que era hispano francês, para explicar que era isso mesmo, que eu não estava louca, né? Que era um príncipe português. Então, às vezes, o sentido da revolução de fato, o paradigma da Revolução Francesa é muito forte. E todo mundo quer seguir esse paradigma. Mas nem sempre a realidade corresponde a esse paradigma. Esse modelo nem sempre pode ser aplicado. E aí você vai ter um outro problema muito sério também, que é toda a disputa entre uma historiografia latino-americana, voltada mais para o lado hispânico, e a historiografia brasileira. Essa disputa vai acontecer. Quem saía mais ou menos nessa disputa era o Vanhagen. Lúcia até descobriu carta dele para um historiador chileno, que agora eu me esqueci o nome. Mas ele conseguia trabalhar com as duas coisas, mostrando, inclusive, que a ideia da grande revolução das antigas capitanias espanholas, dos vice-reinados, não é tão revolucionária assim. É isso também que a gente tem que entender. Né? Você tem toda uma memória, enquanto a nossa memória vinha para a continuidade, a memória deles fazia todo um esforço muito grande de ruptura. E algumas vezes a própria historiografia brasileira se deixou influenciar por eles. Eu me lembro de às vezes, ler textos de historiadores brasileiros que parecem envergonhados da gente não ter tido um Bolívar, né? Da gente não ter tido um San Martín. Quer dizer, é muito complicado isso. Não tivemos, e aí não podemos inventar. Senão deixar de ser história. A Lúcia, eu queria uma carona na pergunta do Marcelo, que é a seguinte... A pergunta do Marcelo foi ótima, maravilhosa. Obrigada, Marcelo. Vou pegar uma carona. Tem aquele ditado que diz que o economista é o profeta do futuro e sempre erra, né? O historiador, o profeta do passado, de vez em quando acerta. Acho que é o caso de Honório. Né? Mas sobre essa questão... Às vezes ele acerta. Eu gosto do Zé Honório, acho que o Zé Honório... Tem coisas do Zé Honório muito interessantes. Até fiz o VB do Zé Honório para o dicionário aí da Independência. Mas tem momentos em que o Zé Honório, desculpa a expressão, mas ele força a barra. Pois é, mas nessa questão de... Ele precisa ter uma história combatente, ele precisa acabar com as elites, ele precisa fazer isso. Sim, mas vamos com calma, porque não é bem assim que aconteceu. Uma coisa é o desejo. Olha, voltamos ao Koselleck. Uma coisa são as experiências, até dos próprios historiadores. Outra coisa são os nossos horizontes de expectativa. Mas nessa história de revolução, eu queria lembrar que Oliveira Lima, numa conferência que ele deu em Lisboa, em 1923, e que está nesse livro que eu vou lançar agora, no Recife, dia 22, ele fala do processo da independência brasileira como revolucionário e conservador ao mesmo tempo, que é um antagonismo que foi muito utilizado por um discípulo dele, mas sem citar a fonte, que era Gilberto Freire. Gilberto Freire, quando escrevia um perfil de José Bonifácio, dizia revolucionário e conservador. Falava Joaquim Nabuco, era revolucionário e conservador. Feijó era revolucionário, todo mundo era revolucionário e conservador.
Eu queria saber a sua opinião sobre isso, revolucionário e conservador, e também uma pergunta. Você mencionou que o governo militar embarcou a comemoração do sexto centenário. Em relação Não, ao não, essa última pergunta eu não ouvi, André, direito. você falou que o governo militar embarcou a comemoração do sexto Do centenário. sexto centenário. Pois é, hoje nem isso, né? Você vê que as gerações se sucedem, André. E aí eu acho que todo mundo faz a sua crítica. A questão do Oliveira Lima, do revolucionário conservador, é que é muito difícil, a verdade é que é muito difícil a gente conceituar, não é só o personagem histórico, não, a gente mesmo, né? E se colocar dentro de uma gaveta classificatória. Isso é muito difícil, porque ninguém é revolucionário totalmente, como também ninguém é totalmente conservador. Quer dizer, criam certos modelos e tenta-se enquadrar personagens históricos, pessoas, políticos e outras coisas mais. É muito difícil, André, a gente enquadrar essas coisas. Né? Aí eu gosto muito, o Thompson dizia que a gente tinha que prestar muita atenção àquilo que estava fora do enquadrável. Ele tinha naquela Miséria da Teoria, ele falava nesse ponto que eu achava muito importante. O historiador tem que partir também de pensar que nem tudo é teoria, nem tudo é possível enquadrar. Você não pode enquadrar. Como é que você vai enquadrar, por exemplo, um homem que escreve o abolicionismo como Nabucco e era uma pessoa conservadora? E aí? Vai tirar o mérito dele? Não, mas você vai aceitá-lo como ele é. Esse é o problema do historiador, que eu acho que hoje em dia está muito complicado, porque essa história do tempo presente, essa história dos atualismos, ela está deslocando o nosso foco e nos tornando atores e espectadores ao mesmo tempo. Então, é uma coisa muito difícil. Até que ponto eu estou engajada, até que ponto eu sou militante, até que ponto eu sou liberal, até que ponto eu sou conservadora, até que ponto eu sou da direita, da esquerda, do alto, de baixo. É muito complicado isso.